Olá, aventureiros. Considere esse código simples. Imprime uma mensagem, pergunta uma string e depois um número. Por mais inocente que seja, tem um bug escondido, nem tão escondido aqui, na linha 3, que é o seguinte: ela depende de usuários muito cuidadosos e muito criteriosos. Porque se o usuário não for, por exemplo, digitou meio errado aqui, ela dá erro, interrompe a execução do nosso problema, é um desastre. Né? Ou seja, não é um errinho pequeno que eles recuperam e pergunta de novo: ops, não entendi, digita um número, por favor. E isso pode ser mortal, principalmente em programas que rodam durante muito tempo. Imagina lá, depois de horas jogando na sua aventura, uma das linhas tem esse problema e, né, o usuário digita alguma coisa meio errado, quebra o programa, né, sem salvar, sem nada, é um desastre. E então a gente precisa aprender a validar as entradas de usuário e eu vou usar isso como uma desculpa para falar sobre recursão. A recursão é uma técnica muito importante com relação a funções e ela se aplica muito bem nessa situação. Na verdade, ela se aplica em várias situações. Esse aqui é só um exemplo de recursão. Tá? O que a gente vai fazer então é o seguinte: eu vou criar uma função chamada perguntar número, que recebe uma mensagem. Inicialmente, a implementação dessa função vai ser praticamente igual a essa linha que eu apaguei. Né? Eu só vou trocar essa mensagem específica pelo argumento genérico. E aqui a gente troca, né? Coloco perguntar número e passo aquela string específica para a função. Vou colocar um espacinho aqui. Do jeito que está, o código funciona da mesma maneira de antes. E se eu colocar um valor inválido, ele quebra. A gente vai estudar, como que chama? Como fazer essa validação. Tá? Então, para fazer a validação, eu tenho que extrair o texto que o usuário digitou. E antes de passar para o int, a gente precisa verificar se esse texto é válido. Então, como eu verifico se uma string contém um número, algo assim? Tem várias maneiras de fazer. Eu vou apresentar para vocês. Existem três funções que fazem aparentemente a mesma coisa. Imagina que meu texto seja 42. Então, existem as três funções: isDigit, isDecimal e isNumeric. As três testam basicamente se a string é uma sequência de números. Mas cada uma interpreta número de uma maneira um pouquinho diferente. A isDecimal talvez seja o que a gente esteja pensando, né? São números decimais, de 0 como que chama? 0 a 9. As outras têm a ver com números em outras linguagens, eu não quero entrar em detalhes não. No caso aqui, as três funcionariam para a nossa situação. Pelo menos numa primeira aproximação. Então eu vou ver, se o texto for decimal, então se ele for formado apenas por números de 0 a 10, notem que isso invalida alguns números. Por exemplo, txt.isDecimal vai dar false. Não era para executar isso. Ou números com casas decimais, porque aqui não é uma sequência de dígitos decimais. Tá? Isso também funciona da mesma maneira para todas as outras. Tá certo? Aqui também dá false. Enfim, mas no nosso caso, para a idade, eu quero um número inteiro positivo. Então, talvez eu até poderia trocar o nome da função para perguntar número natural, ou alguma coisa assim. Mas vamos deixar só para não ficar muito longo. Então, se o texto for decimal, aí eu posso fazer a conversão e retornar. Caso contrário, eu preciso reclamar para o usuário e pedir um outro número novamente. Então, como que seria? Posso colocar uma mensagem do tipo: por favor, digite um número válido. Ou talvez, vamos colocar uma mensagem assim, um pouco mais específica. O texto, eu vou colocar exclamação R, para ele mostrar, por exemplo, para colocar o texto entre aspas, basicamente. Falar que não é um número válido. E aí, depois de reclamar para o usuário, ou para a usuária, eu vou perguntar o número novamente. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso tentar meio que copiar e colar esse código, certo? E se der errado aqui, eu dou print novamente, tá? Mas aí o mesmo problema aparece de novo, né? Depois que eu imprimir a mensagem de reclamação, eu deveria perguntar de novo para o usuário. A gente poderia ler o texto, verificar se ele é decimal. Caso não seja, eu faço tudo isso de novo. Dá para ver que isso não funciona muito bem, né? Eu não posso copiar e colar várias vezes, até porque, por mais que eu faça isso, digamos que eu faça 10 vezes isso, vai ficar uma função horrorosa e ela tem um limite. O usuário só pode falhar até 10 vezes. Tá? A gente pode até pensar, não, mas o usuário tem que ser muito ruim para falhar 10 vezes para digitar um número.
Mas às vezes o ruim é intencional, às vezes o usuário é um usuário malicioso, está querendo testar seu código, ver até onde vai. E a gente precisa levar isso em conta. Tá? Então, essa abordagem claramente não funciona. Eu não posso copiar e colar, né, as instruções da função várias vezes e, né, para cada falha possível. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: é uma solução muito mais elegante e genérica, para falar a verdade. Então, eu mostro um texto reclamando da entrada do usuário, da entrada digitada, chama a função perguntar número de novo. Essa é a tal da recursão. Quando uma função, de alguma maneira, chama ela mesma novamente. E eu pergunto o número com a mesma mensagem de antes. Então, o que vai acontecer? Se falhar, né, se o número digitado não for um número válido, ele vai reclamar e depois chamar a função novamente, pedindo novamente um novo número. E olha como funciona agora. Opa, na verdade, eu queria isso. Vamos executar o código. Ah, digitei errado. Aí ele fala, opa, não é um número válido. Aí, tá, tinha digitado errado e agora passou. Tá, então essa é a ideia básica da recursão. E pode parecer que é um truque específico para essa situação, mas ela permite resolver vários problemas, tá? Então eu vou mostrar um clássico aqui e, enfim, para colocar no fatorial, para colocar nesse contexto da aventura, imagina que seja uma charada. Então imagina esse trechinho de código. Sábios entenderão. A senha é seu número com uma exclamação. Seu número, sua idade, talvez. Qual é o meu número? Não sei qual é o meu número. Sua idade. Ou seja, ela está perguntando o fatorial de 39. Mas, então vamos fazer um código para calcular o fatorial de 39. Ou de qualquer outro número, para falar a verdade. Por enquanto, a gente resolveu esse problema da seguinte maneira, usando um laço. Então, a resposta começava como 1 para cada número. No range de 1 até n mais 1, eu vou multiplicar todo mundo. Então, a resposta eu multiplico por esse i. E depois retorno a resposta. Essa é uma implementação clássica do fatorial usando laço. Pagar. Tá 120. Ou se quiser o fatorial da idade para passar na senha da esfinge, na senha grande. Enfim. Mas essa não é uma solução recursiva. Eu falei para vocês que dava para resolver esse problema com recursão. E, na verdade, todo laço pode ser reescrito como uma recursão. Existe uma maneira de transformar um laço numa recursão. Eu não quero discutir muito a fundo isso. Quero só dar uma intuição para vocês de que sempre é possível. E no caso do fatorial, eu posso usar uma propriedade matemática. Imagina que eu tenho um número n. N fatorial. N fatorial vai ser o quê? N vezes n menos 1 vezes n menos 2, e assim por diante até chegar no 2 vezes 1. Tá? Então, esse é o n fatorial. Agora, o que acontece daqui para frente? Né? Eu tiro o primeiro n e penso nessa sequência de n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 2, 1. O que é isso aqui? Isso aqui é o n menos 1 fatorial, concordam? Eu posso trocar toda essa sequência de números por n menos 1 fatorial. Isso funciona para qualquer número menos o zero. Zero fatorial é diferente. Mas zero fatorial é 1, é por definição 1. E não é igual a 0 vezes menos 1 fatorial. Tá? É diferente disso. Então, esse aqui é um padrão que funciona para qualquer número menos o zero. E menos números negativos e números com casas decimais, enfim. Né? O fatorial só é definido para números naturais. E para os números onde o fatorial é definido, o zero é o único que não obedece essa regra. Então, o que a gente precisa fazer? Essa regra, sozinha, é muito fácil de implementar na forma de código. Se eu traduzir essa expressão matemática para código, eu ficaria com algo assim. Fat de n é igual a n vezes fat de n menos 1. Porque a exclamação pela chamada de função. Eu poderia tentar colocar isso na minha função. Fat n vezes fat de n menos 1. Se eu executar esse código, vocês vão perceber que ele trava. Ele entra num laço infinito, talvez tenha travado meu datalore. Não sei, eu imagino que o datalore parou ali, espero que ele ainda esteja vivo, vamos ver. E isso acontece porque a função nunca termina, ela não tem como terminar, porque o único caminho que ela pode percorrer é chamar ela novamente com n-1. Eu não falei
explicitamente que o fatorial de 0 é 1, que é o nosso ponto de parada aqui. Então, basicamente, eu deveria primeiro testar se n for igual a 0, retorna 1. Caso contrário, retorna a recursão. Tá? Então, é como se eu tivesse definido a minha função por esses dois critérios. O fatorial de 0 é 1, e para qualquer outro n, é n vezes fatorial de n menos 1. Quando a gente executa, agora funciona perfeitamente. Aliás, não sei, não tenho a menor ideia de qual é o fatorial de 39 de cor. Eu sei o fatorial de 5. E da 120 parece que funciona direitinho. Tá? Então, essa é uma técnica poderosa para transformar códigos que muitas vezes são escritos como laço em códigos recursivos. E aqui, em termos de prós e contras, recursão normalmente permite criar códigos mais elegantes e mais curtos. Mas, no Python, isso não é válido para todas as linguagens, no Python normalmente é mais lenta também e tem alguns limites de execução, tá? que um código com laço não tem. Por exemplo, Python tem um limite máximo de recursão, ele não pode fazer recursão mais do que... Isso é configurável, mas alguns milhares de vezes. E então, dependendo das entradas esperadas, se a gente esperar passar fatorial de números muito altos, talvez a implementação recursiva não funcione no Python. Mas em algumas situações esse número é tão alto que talvez seja considerado imprático, ou como que chama, o que nunca vai acontecer, né? O usuário, digamos, errar 10.000 vezes o número, se eu fizer nessa implementação recursiva aqui, ou um fatorial de números extremamente grande. Tá? Então, essa é uma limitação da recursão, mas muitas vezes ela permite fazer códigos mais compactos. Né? No caso do fatorial, inclusive, eu poderia usar a versão alternativa do if, que é aquela expressão if. Que é uma expressão if? É um valor que contém um if no meio do caminho. Então, ela funciona assim. Eu primeiro escrevo o valor, seria o padrão, ou mais usual, e a condição para que ele ocorra. If n maior que zero. Tá? Então, se o n for maior que zero, eu vou usar o lado esquerdo. Caso contrário, eu uso o lado direito. Então tá aí o fatorial com uma única linha. Posso tirar esses parênteses. E, enfim, tem gente que prefere essa, tem gente que prefere com laço. Eu gosto do fato de a função ter uma única linha e ser baseada numa propriedade matemática dos próprios fatoriais. Para mim, essa é mais elegante do que a outra. Deixa eu mostrar para vocês que com recursão a gente consegue substituir um laço. Tá? Eu vou fazer um laço simples, um laço que só conta de 0 a 9. Tá? E vamos reescrever como recursão. Tá? Lógico, para escrever como recursão, eu preciso colocar isso aqui dentro de uma função. Então vamos fazer assim, chamar de print n. Vamos fazer assim, contar até n. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou fazer de 1 até n, e não de 0 até n menos 1. Então, contar até 10, ele vai contar até 10. Contar até n10, né? Ele vai contar até 10. Tirar esse n aqui, porque aí fica mais bonitinho de ler, inclusive. Contar até 10. Essa solução não é recursiva, é óbvio. Eu quero mostrar que dá para usar recursão. Nesse caso, eu não usaria, porque o laço já é bem simples e compacto. Mas, enfim, é possível. Quero só mostrar para vocês que é possível. E como que eu vou contar até 10? Nesse caso, existem duas variáveis importantes. O i, o contador, e o n, que era um argumento da função. Ele basicamente vai dar o valor do range. E para transformar esse código numa recursão, eu preciso que essas duas variáveis participem dos argumentos da função. Ou seja, eu preciso de uma função que recebe tanto n quanto i. E para deixar a coisa mais interessante, para manter, na verdade, o mesmo formato da função anterior, eu vou colocar esse i como argumento opcional. O Python permite fazer isso. Né? Eu posso dar um valor para i, igual a 1, e quando a função for chamada, o i vira um argumento opcional, ou seja, eu posso fornecer explicitamente o i ou não. Se eu omitir, ele vai usar o valor padrão de 1, e se eu não omitir, por exemplo, o i 10 e 2, ele vai usar o valor i igual a 2, por exemplo. Tá? Então, esse i, basicamente, vai virar o i do for, na versão recursiva. Então, como que a gente faz? Na versão recursiva, eu vou basicamente imprimir i e verificar se a gente ainda precisa imprimir mais algum número. Tá? Então, eu imprimo i. Se o i for menor do que n, o que eu faço? Eu tenho que continuar imprimindo. Na verdade, eu vou contar até n partindo de i mais 1. Ou seja, eu vou contar o próximo número.
isso substitui aquele laço por uma versão recursiva da mesma função. Tá certo? Olha, o resultado deu o mesmo. Só para mostrar que o resultado deu o mesmo, deixa eu limpar a saída, rodar de novo. E essa é uma técnica genérica, né? Qualquer laço pode ser transformado numa recursão. Normalmente, se for um laço do tipo for, normalmente colocando alguma variável adicional aqui, tá? Então, normalmente, qualquer variável contadora ou acumuladora precisa entrar como argumento da função. E como o Python tem essa possibilidade de criar argumentos opcionais, com valores padrão, né? Isso facilita bastante a criar versões recursivas, porque simplesmente eu posso inicializar essas variáveis na própria declaração da função. Tá? Então está aqui um contador que conta até 10. Se por um acaso eu não quiser usar os argumentos padrão, não soubesse que isso é possível, ou estivesse utilizando uma linguagem onde isso não é possível, várias linguagens não permitem fazer isso, eu teria que criar duas funções. Né? Eu vou chamar contar até 10 out, ou para contar até n, né? Ou para falar que é uma função interna, uma convenção comum é fazer ela começar com underscore, essa seria a função usada internamente, e eu crio uma função pública, né? Ou seja, uma função que deveria ser utilizada por outras pessoas em outras partes do código, que simplesmente chama a função interna até n com o i padrão. Tá? Então, isso aqui também funciona da mesma maneira. Limpar as saídas e rodar de novo. E isso aqui é uma complicação adicional se eu não quisesse utilizar valores padrão para as variáveis. Mesmo no Python, às vezes isso é necessário. Né? Por exemplo, se o valor padrão fosse uma lista vazia, um dicionário vazio, alguma coisa assim, a técnica anterior não funcionaria porque ele compartilharia esse dicionário, essa lista, em todas as chamadas da função. Então, isso tende a criar um caos. Tá, e para terminar, né, só para não ficar com essa impressão de que a recursão é só alegria e só glórias, eu vou mostrar um caso perigoso de recursão, onde ela dá fantasticamente errado. Não que ela não funcione, ela funciona e talvez fosse até melhor que não funcionasse, mas a versão recursiva do algoritmo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que era melhor que ela não funcionasse. E vamos para o nosso clássico Fibonacci. Parece boa essa implementação, tá? Fibonacci de n, qual é a definição da sequência de Fibonacci? É basicamente Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Né? O enésimo Fibonacci é a soma dos dois anteriores, exceto o 0 e o 1, né? Os dois primeiros números da sequência, o zerésimo Fibonacci. Esse eu estou usando esse jeito esquisito de contar da computação, né? Que a gente começa a contar a partir do zero, mesmo pensando em ordenamento, né? Então, o zerésimo Fibonacci vale 1, o unzésimo primeiro, sei lá, o primeiro é o zero, enfim. Fibonacci no índice 1 vale 1, e a partir daí, né, a soma dos dois anteriores. No código, ficaria algo assim, if n. Essas duas condições podem ser resumidas. Poderia falar n igual a 0 ou n igual a 1, ficaria mais, seria uma tradução mais literal dessas condições. Mas eu posso resumir essas duas condições simplesmente no critério n menor ou igual a 1. E vamos ver se funciona. Ele calcula um número, 8 é um Fibonacci, não sei se é o correto. Para verificar se é o correto, eu vou pedir para ele calcular vários de uma vez. Tá? Então, fib de n for n in range 10. Calcular os 10 primeiros. Massa, parece que funciona. Vamos calcular, sei lá, os 30 primeiros. Está demorando um pouquinho, mas calcula. E, sei lá, os 40 primeiros. E eu vou falar para vocês, para os 40 primeiros, ele vai demorar tanto tempo, que é melhor interromper esse código. Depois eu vou usar essa função, essa implementação ruim do Fibonacci. Ela parece boa, superficialmente ela é boa, é elegante, usa a definição matemática. Usar a definição matemática é sempre bom, mas ela não entrega. Olha só o tempão que ele está calculando. Enquanto ele calcula, né, eu vou reimplementar o Fibonacci usando um laço. Vocês vão ver que dá tempo suficiente. Na verdade, ela é tão ruim, que para números pequenos, eu não vou cravar no 40, mas talvez no 40 já aconteça isso. Precisaria da idade do universo para calcular o Fibonacci. Na verdade, provavelmente vai estourar a memória do computador antes, mas enfim. Enquanto que a implementação utilizando o laço vai calcular essa linha aqui numa fração de segundos. Vocês vão ver, vai ser muito mais rápido eu implementar a função, conversar sobre a vida aqui com vocês, do que usar essa
função recursiva. Tá? Então eu atualizo os dois últimos. O penúltimo vira o antigo último e o último vira a soma dos dois anteriores e retorno o x. Tá? Eu acho que isso aqui funciona. Não sei se está 100% correto. Acho que aqui precisa de... Acho que é n-1. Vamos ver. Eu interrompi, vamos executar e testar esse código. Talvez tenha um errinho por 1. Se tiver, a gente corrige. E aqui, ó, ele calculou numa fração de segundos. Calculou errado, tá? Numa fração de segundos, mas vamos ver aqui. Vou pegar um número menor de Fibonacci, só para a gente acertar. Eita, tá pior ainda. Agora tá certo. Então tá aqui a sequência de Fibonacci. Eu não tinha que mexer com esse. E é isso. Essa é a versão com laço, muito mais eficiente que a versão recursiva. Tá, então eu queria falar sobre recursão. O mote foi a validação de entradas do usuário. E a recursão é uma técnica poderosa. Ela pode ser utilizada sempre que a gente tem um laço. Enquanto que existem algumas funções definidas recursivamente que não podem ser convertidas de volta para laço. Tem algumas funções onde é possível criar um laço trivialmente. Eu posso até argumentar que o fatorial é um exemplo dessas funções, né? Porque a definição da função, pelo menos matematicamente, é recursiva. Eu posso falar que o fatorial de n é n vezes fatorial de n-1. Então, existem algumas funções recursivas que podem ser convertidas em laço facilmente. Todo laço pode ser convertido numa função recursiva, mas nem toda função recursiva pode ser convertida de volta num laço. Tá? Essas funções não são tão comuns assim. Às vezes são, como que chama? Meio curiosidades teóricas, mas é possível que isso aconteça. Tá? E a lição geral aqui é mais uma ferramenta para a caixa de ferramentas de vocês, né? Vários problemas podem ser resolvidos de maneira bem elegante usando recursão, e aqui eu diria que é um bom exemplo deles. E vários problemas podem resultar em desastres computacionais, como o caso do Fibonacci, né? Onde a gente... o código recursivo, apesar de elegante, é tão ineficiente que provavelmente nunca deveria ter sido escrito. Então é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. Pensem na recursão, como que isso pode melhorar o código de vocês. E até a próxima. Um abraço.